Caçula de Deus. Aê, pronto! Agora estamos com áudio. Boa noite, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Ale Heider e com a nossa voz da consciência. Oi, oi. Ai, Aê, meu Deus. teste de áudio, agora foi. E aí, galera, eu quero apresentar para vocês hoje o trabalho desse cara fantástico que trabalha com arte tradicional. E o meu intuito aqui é trazer para vocês um pouquinho da ideia de como trabalhar com arte tradicional. Eu sei que meu stream é muito voltado para arte digital, mas eu quero que vocês tenham noção que existem outros mercados além do digital, certo? Se vocês curtem o que a gente faz aqui, lembra de apoiar a gente no Apoia-se. Ajuda demais, ajuda mesmo. Eu já estou trabalhando na imagem desse mês, já vou soltar uns previews na rede social da imagem desse mês, então se vocês quiserem apoiar a gente lá, dá uma olhadinha, certinho? E Ale Heider, conta pra gente. Oi, É, tudo é, bem, Sheila? Tudo jóia, boas-vindas, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Conta pra gente como é que você trabalha, quanto tempo você trabalha, como você trabalha. Tá. Que bom que você não começou falando assim, o Raider é uma referência, porque às vezes eu ouço isso, né? E referência entrega a idade um pouco, né? Justo. Bem, é referência pra mim, né? Mas conta, Mas, conta pra gente. bom, eu sou fundador de um estúdio de arte chamado Plein Air Studio aqui em São Paulo, e tenho meu ateliê em São Paulo, e sou pintor. Eu tinha dúvida, às vezes, né, na época que eu comecei, de colocar no meu cartão. Hoje em dia não se usa mais cartão, se bem que estão voltando, né? Tem um pessoal vintage que está levando cartão, eu sei que na Sim. Comic Con o pessoal leva, é bacana isso. E eu tinha dúvida entre o que eu ia colocar, artista plástico. Aí eu pensei, não, artista plástico é muito amplo, é muito Vicky Muniz, é muito Adriana Varejão, é, Romero Brito, né? Aí, aí eu coloquei pintor, eu sou pintor, Perfeito. mas depois eu tive que me adaptar e acabei colocando pintor artista, Uhum. porque tem umas confusões, né? Tinha gente que queria pintar o apartamento, pintar a casa e tal. Mas é isso, eu sou uma pessoa que começou a vida pictórica Uhum. com 19 anos. Hoje eu tenho 52. Então tem uma Perfeito. estradinha já percorrida, já atravessei algumas crises brasileiras. Dizem que a gente nunca sai, né? É verdade. Mas, mas eu acho que eu tenho umas historinhas aí para contar. Aí depende de você, o que você quer saber, Ah, por onde que a gente vai caminhar essa noite. Eu estou disponível para quem quiser fazer pergunta, para você. Vamos embora. perfeito. Porque o meu interesse muito é conhecer sua trajetória, como que você começou, como que você conseguiu começar nesse mercado. Porque para muita gente isso é meio nebuloso, é meio místico, assim, sabe? Então, desatar esse nó, como que você conseguiu trabalhar com arte? Eu acho que, Tá. do ponto de vista do pessoal digital, isso é uma pergunta muito interessante. Sim. Eu acredito que existe um link entre as artes brasileiras. Você ser músico, você ser um ator, você ser um artista, um performance, trabalhar com a cultura de uma maneira geral. Parece que nós somos pessoas estranhas, assim, né? São entidades ali que as pessoas querem saber como vivem, como comem, como pagam suas contas, né? Os Exato. artistas. E então, como eu falei no início, eu sou de uma geração que as opções eram um pouco mais restritas, era um pouco mais afunilado, né? E eu acho que também, como os músicos, os atores, eu, eu tenho o privilégio de ter nascido numa família que era próxima da cultura, principalmente da pintura. Perfeito. Meu avô, por parte de pai, viveu da pintura. Ele nasceu na Áustria, veio para o Brasil em 1927 e teve um ateliê aqui em São Paulo e viveu exclusivamente pintando quadros. Então, desde pequenininho, eu já
eu contemplava as paredes de casa e da família, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu não conheci meu avô, ele faleceu 10 anos antes de eu nascer, mas a arte dele sempre esteve presente no dia a dia, no meu dia a Uhum. dia. Então a coisa veio natural, né? Meus pais perceberam já a minha aptidão, minha vocação para o desenho, principalmente. A gente começa pelo desenho. E aí a gente teve uma conversa séria. Meu pai falou assim: você quer fazer isso aí? Você quer pintar? Você quer desenhar? Você quer viver da pintura? Tá bom. Então viva disso, viva com dignidade e não me peça nada. E aí eu tive que prometer que eu não ia pedir para ele nada. E é isso, né? Tem até o trend, né? Como é que é? Começou assim, agora eu tô assim, né? Isso, Melhorei. melhorou, exato, perfeito. E você trabalha com clientes? Você trabalha só com arte pessoal, né? Você trabalha só com arte sua? Você trabalha com encomenda? Como é que funciona? Quando eu comecei, tinha duas opções. Ou você trabalhava com galeria, ou você Uhum. ia para uma feira. Tipo a Praça da República, né? Ou em Porto Alegre tem o BRIC, da Isso. Redenção. Tem as feiras populares. Eu sempre escolhi trabalhar com galeristas. Eu sempre gostei de ficar mais no backstage. Produzir, entregar a obra para o galerista e ele fazia a venda, né? Então, comecei muito cedo nesse sentido, trabalhando para galerias, mas trabalhando sempre com um pensamento na minha arte autoral, o que eu queria, o que me movia, Uhum. o que me chamava atenção e qual era a mensagem que eu queria passar. É, Comecei a trabalhar assim na cola dos grandes artistas da década de 70, 80, 90, e o mercado sempre recebeu muito bem o meu trabalho. Eu sempre procurei precificar ele de uma forma justa, Perfeito. acessível, se a gente pode chamar a arte no Brasil de acessível, não sei, mas que não fosse aquela. Eu nem gosto e nem quero, meu objetivo não estar no patamar de milhões, Uhum. que a minha arte vale milhões, porque aí a gente entra numa seara que a arte ela é só um elemento, uma commodity, É uma e aí commodity, exato. tem muita coisa por trás disso, né? Das Uhum. grandes galerias. E eu quero sempre que a pessoa que goste do meu trabalho, se ela não pode comprar um quadro grande, ela vai conseguir comprar um quadro pequeno e levar para casa. Então é isso que eu Sim. quero fazer até o fim da vida. É lógico que a gente vai cuidando da carreira, vai evoluindo, o nome vai ficando mais conhecido. A tendência é que o preço de mercado vai evoluindo também, né? E, e respondendo também, terminando de responder a pergunta, hoje em dia eu trabalho com representantes que são galerias de arte tradicional. Eu trabalho com as minhas postagens, Uhum. as obras que eu termino, que eu produzo, eu posto, e muitas vezes o cliente vem pelas mídias sociais. E trabalho com algumas encomendas, são encomendas institucionais. Às vezes são empresas, às vezes são igrejas, institutos, que aí encomendam projetos maiores. Então, Perfeito. dessa forma, eu consigo abranger e ter uma demanda constante de trabalho, que eu acho que todo artista quer, é isso, é continuar trabalhando, continuar a acordar, pensar na próxima pintura e trabalhar com força de vontade. Acho que o legal é isso, né? Exato. Esse aspecto que você comentou da cultura, é engraçado você comentar com isso, porque isso é uma coisa que eu raramente vejo discutida no meio dos ilustradores e do meio da arte digital. É como se a gente não tivesse fazendo cultura, é como se a gente tivesse meio alienado nesse aspecto, sabe. O quão importante para você é esse aspecto cultural? Eu sei que você trabalha muito com temas brasileiros e eu acho isso muito legal, sabe, Uhum. mas para você, o quão importante é isso? Olha, quando a gente nasce numa família que aprecia a arte e a cultura, parece que é uma coisa natural para todo mundo.
né? Todo mundo aprende, nasce, aprende na escola a respeitar os artistas, a conhecer. Na verdade, o mundo da cultura, ele ainda é um mundo seleto, é um mundo praticamente erudito, eu considero. Sim. Então, eu acredito, eu vou contar uma historinha da época da pandemia. Teve um colega meu, um artista também aqui do estúdio, que a gente estava comentando sobre divulgar ou não, postar ou não, eis a questão, né? Qual é o limite? Qual é o limite do bom senso na hora de você mostrar o seu trabalho, principalmente nas mídias sociais? E eu estava falando disso, que eu era muito resistente a mostrar o meu trabalho e eu gostaria que os outros mostrassem o meu trabalho. Ele falou, mas a gente está num mundo diferente hoje em dia. A gente precisa mostrar. E outra coisa, a gente deve mostrar. O artista que produz arte e cultura, ele é quase que um remédio para a sociedade que a gente vive. Porque nós recebemos tanta informação hoje em dia, de todo lado e de todas as fontes, que o artista, quando ele aparece na timeline da pessoa comum, porque o artista, ele segue os artistas. Sim. Então é natural que você receba na sua timeline constantemente a arte de outros colegas. Isso é muito bacana. Mas quando você fura a bolha de alguma maneira e você se torna acessível às pessoas que são, digamos, comuns, você faz você faz uma ação social. E isso funciona, vou sempre dizer, né? Funciona para o desenhista, para o comic, para o músico, para quem faz poesia. Então, você atingindo uma parcela da população que está fora do seu ciclo, você está fazendo um trabalho social. Por isso que eu acabei pensando, poxa, realmente, né? Vou postar um pouquinho mais. Perfeito, perfeito. É engraçado que a gente discute muito esse lance de postar ou não postar. A gente sabe, o pessoal que trabalha com isso sabe da importância de ter presença em mídia social, sabe? E muita gente nova tem uma resistência muito grande. Tem a coisa de ser tímido, de minha arte não é boa o suficiente, não tá na hora, sabe? Mas eu acho que a gente precisa acostumar a, principalmente, começar a conversa, né? Eu acho que sim. Hoje pelo menos tem que passar arrebentação, né? Sim, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta do cunho mais técnico. Estudar arte tradicional é muito difícil começar? Você que tem um monte de aluno, né? Olha, vou contar uma outra história Conta do pra nós. Utopia, que aconteceu no Utopia, que a gente se encontrou lá, né? Uhum. O Utopia, ele foi um evento que aconteceu em Curitiba, e ele é um evento mais voltado para o universo digital, né? Mas existia lá um espaço para arte tradicional, e quem representou esse espaço foi o Plenário Studio. Isso. A Gabriela convidou a gente e nós fomos lá, alguns professores, e a gente abriu um espaço para a turma experimentar a arte tradicional. Então, foi muito engraçado, porque a gente deixava os cavaletes com papel e alguns pedaços de carvão, Uhum. convidava o pessoal, né? Então, tinha gente que vive da arte há muitos anos, só que é artista digital. A nova geração, muita gente começou a desenhar num tablet. Isso. E eu sou da geração que obrigatoriamente teve que encarar o papel, o lápis e a borracha. Então a gente chamava a turma para encarar o papel e tinha gente que pegava um pedaço de carvão e simplesmente ficava olhando como se fosse uma criptonita, né? Peraí, o que é isso? Qual que é o resultado? Não, vai, suja a mão. E a pessoa sujava a mão e parecia... E a gente dava risada, porque eu acho que deve ser parecido, né? Você pegar um artista tradicional, botar na frente de um tablet e a pessoa vai lá e vai se lambuzar ali, né? Então,
eu não vejo outra alternativa, senão você encarar o papel e o lápis é o começo de tudo. Uhum. E todos, todos os brushes, todas as técnicas, tudo que se oferece de software hoje em dia para o artista digital nasceu inspirado na arte tradicional. Tudo que você faz na arte digital já teve uma pessoa que fez durante esses 500 anos de arte que a gente vive o mundo ocidental. Ocidental, perfeito. A gente já viu artistas fazerem antes. Então, eu acho que o começo deveria ser as experimentações tradicionais. As escolas, os colégios deveriam ter um lado obrigatório de artes para apresentação dos materiais, para o erro, né? Para você lidar com o erro. A arte tradicional, você precisa se planejar e você precisa assimilar os erros, né? O que me parece, às vezes, vendo... eu não sou um assíduo participante e não acompanho tanto artistas digitais, mas eu vejo muitas vezes que a própria facilidade de você ter um Ctrl+Z ali, os layers infinitos, faz com que você não se preocupe tanto com o processo. Exato. Muitas vezes. E na arte tradicional, o processo é o mais importante. Como é que eu vou fazer para sair de um ponto A e chegar no B? Essa trajetória é o que diz como você é como artista, não é o resultado final. Então, essa trajetória de você experimentar errando e aprender com ele e saber que a prática constante leva à excelência, talvez seja o grande diferencial dos artistas que começaram no tradicional e depois migraram para o digital. Os grandes heróis da arte digital, acredito, do mundo contemporâneo, se você for buscar nas referências deles, eles vão cair nos caras ou do século XIX ou do período barroco, não tem como fugir muito. Exato. Né? Então, eu sempre encaro isso como uma ferramenta. É ferramenta. Perfeito. É engraçado você comentar desse jeito, porque eu tenho uma dificuldade, às vezes, muito grande dos meus alunos do digital de mostrar para eles a importância de você se planejar. Fazer um thumbnail, fazer um estudo de cor antes de você ir para a peça final. Exatamente porque o digital te dá essa facilidade de, depois que eu pintei o céu, eu troco o céu, tá tudo bem. E isso influencia, isso é um efeito cascata na peça como um todo. A peça fica muito melhor se você tá com ela planejada. E o pessoal do digital, às vezes, tem uma dificuldade mesmo, tem uma certa resistência a planejar a peça. O argumento é que, tô fazendo a peça 2 vezes. E não é isso. Você está planejando, você está vendo o que pode dar certo, quais são os sucessos e quais são os erros que você vai encontrar no meio do caminho, sabe? Então é muito interessante isso. Ale, deixa eu comentar com você. Fala. Sabe uma dúvida que eu tenho? Até vou te fazer uma pergunta. Eu já fui jurado de muitos salões de arte. E nos salões, quando a gente julga, tem vários critérios. E tem um deles que a gente pensa assim, a arte é sofrida ou não? Né? Então, a arte sofrida, ela denuncia que aquele artista, por algum motivo, teve muita dificuldade para chegar num resultado que, teoricamente, é um resultado ok, convincente. Mas você percebe ali que teve sofrimento. A minha dúvida é, no digital, isso também aparece? Aparece. A gente chama... existe esse termo em inglês que o pessoal usa que é noodling. Quando você passou muito tempo lambendo a peça. Ela fica com cara de lambida. Ela perde a espontaneidade. Então... Tem umas peças que parece que se beneficiam disso, tem alguns estilos de arte que o pessoal gosta muito desse overwork, desse excesso de trabalho, mas tem uns aspectos que você vê que o pessoal tentou fazer uma arte um pouco mais espontânea e ela ficou um pouco mais engessada por causa disso. Então, existe sim mérito em você planejar e executar a peça bem, executá-la de uma vez só, e direto ao ponto, sabe? Então, nossa, 100%. Ale, Deixa eu comentar com você. Eu fiz uma pesquisa recentemente e, para minha surpresa, eu descobri que tem muita gente desenhando no dedo no celular.
E esse é um dos motivos pelo qual eu te convidei pra gente vir aqui. Galera, vamos fazer tradicional. Vamos pegar o lápis e o papel e vamos deixar de desenhar com o dedo no celular. Existe um benefício de você estar trabalhando no digital, que você tem acesso a todas as cores, tem acesso a todos os efeitos, mas existe muito benefício de ir pro tradicional. A arte tradicional tem valor, e o Alê tá aqui de prova disso. E por isso que eu quero trazer para vocês essa ideia do mercado tradicional, sabe? Há quanto tempo você tá no mercado mesmo? Desde os 19, você tá com 56, é bastante tempo. 52, né? Mas 52. Desculpa. vamos dizer aí que são, de profissão são 30 anos, né? São 30 anos. Pois é, perfeito. Eu tô com 20, então. Eu também comecei no tradicional, mas eu peguei tablet muito cedo. Então, eu comecei no lápis, mas não cheguei a pegar a parte de cor, né? Eu tô experimentando no tradicional agora, mais velha. E tá sendo fantástico. Mas é isso. Eu queria saber. Vamos abrir perguntas pro pessoal? Vamos ver se o pessoal do chat tem alguma pergunta pra gente? Tem uma Porque. aqui que a Trista mandou. Se Manda. demora muito para conseguir retorno. Retorno em que Financeiro, no sentido? caso. Financeiro? Tá. Acredito que sim. Tá. É bom falar no financeiro, porque o retorno espiritual vem logo de cara. É o primeiro Justo. que você tem, né? Eu sou de um tempo que comecei a desenhar, da geração que começou a desenhar falando no telefone, sabia? A gente passava horas no telefone, enquanto isso, sempre tinha um bloquinho na frente do telefone, a gente ficava Sim. desenhando, né? Às vezes era conversa chata, e ficava desenhando ali, tá? Então, eu acho que é muito, eu não sei, a minha experiência com o digital é muito pouca, mas você ficar rabiscando num pedaço de papel, num guardanapo, gente, num guardanapo de bar, de restaurante, já é gostoso, você fica fazendo aqueles bonequinhos e tal. Então, eu acho que é uma coisa quase que terapêutica, sabe? Você desenhar com lápis e papel, caneta, papel de pão, qualquer coisa, né? Eu estou aqui falando contigo, estou desenhando aqui no papel da minha mesa. Então, o retorno, né? Eu não sei se eu sou o melhor exemplo de retorno, porque eu comecei muito cedo, eu descobri a arte muito cedo, eu descobri minha vocação e descobri que eu ia viver disso muito cedo. Né? Com 17 anos, eu entrei num curso de desenho e pintura e eu fiz, junto com a faculdade de comunicação, que eu estudei na FAAP, comunicação, fiz publicidade. Publicidade é aquele curso que você escolhe porque você tem medo de fazer artes plásticas, mas você não quer parar de desenhar. Então, eu vou fazer publicidade. E aí, depois de um tempo, a publicidade já ninguém mais desenhava no papel, né? Ninguém fazia mais ilustração com Ecoline, com aquarela, com guache, por exemplo. Eu sou fã do Benício. O Benício... Grande Benício. Ele foi o pai de todos os ilustradores, né? E o cara trabalhava com guache, ele fazia os cartazes dos Trapalhões, ele fazia as capas daqueles romances de banca. Isso. Bom, ele é o cara, ele é o Norman Rockwell brasileiro. Com certeza. Ele é o Norman Rockwell brasileiro. Então, eu comecei com 17 anos, 18, 19, assim, primeiro eu não tinha gasto. Eu estava numa família estável, meus pais me incentivando na medida do possível, nunca tive a necessidade imediata de ter um resultado financeiro. Acho que até por isso ele veio de uma maneira mais simples, né? Então, durante a faculdade de propaganda, a partir do segundo ano, eu já estava me mantendo, já estava pagando minhas continhas, já estava pagando minha faculdade, e era uma coisa engraçada, porque todos os meus amigos que faziam propaganda tinham a ideia de serem estagiários numa grande agência de propaganda. E para você ser estagiário numa agência de propaganda, primeiro, você não é remunerado. Né? Você tem que aprender. Exato. E você vai ficar lavando pincel dos grandes diretores de arte lá, você vai ficar lavando pincel.
aprende-se muito, mas ganha-se pouco no início. E eu comecei a vender, eu comecei a vender em feiras, conhecia um, conhecia outro, visitava pequenas galerias de bairro, às vezes, e aí a coisa começou a vir e eu não tinha mais como voltar para trás. Né? Eu já tinha um recurso, pô, com 19, 20, 21 anos, eu já tinha um recurso financeiro através da venda dos trabalhos, que era muito maior do que a grande maioria dos meus colegas que trabalhavam com propaganda na época. E, e aí foi uma coisa também que eu aprendi com meu pai e com artistas mais experientes, que você não pode ficar dependendo da venda do seu original para pagar suas contas. Uhum. Você tem que ter um pinga-pinga. E qual que era o pinga-pinga? Dar aulas. Perfeito. Aí comecei a dar aula com 19 anos, eu nem sabia pintar direito, já estava dando aula. Sempre tem alguém que sabe menos que você. A partir do momento que você começou a aprender alguma coisa, você já pode ensinar. Assim, Perfeito. depois de um dia de aula de pintura, você já pode ensinar aquilo que você aprendeu naquele dia. Olha só que legal. Você não precisa ser mestre. Uhum. Então, eu sempre tive um pensamento de compartilhar, sempre fui aberto a esse espírito de compartilhar conhecimento. Então, depois dos meus primeiros dias de aula, eu já comecei a dar aula também. Perfeito. E aí, estou dando aula até hoje. Perfeito. E é um excelente professor, posso atestar. Obrigado. Tem mais perguntas? Tem várias. Manda. Como começar na arte tradicional de forma barata? O preço de reposição dos materiais me assusta um pouco. Sou menor de idade e não consigo gastar tanto. Tá. Um bloco de papel jornal na papelaria universitária custa R$ 6. Uma caixinha de carvão da Corfix custa R$ 10. Pronto. Você já tem material para começar a estudar. Carvão e papel jornal. É a tecnologia mais barata para você começar a contar sua história através do teu desenho. Segundo, fonte de informação. Os museus, muitos deles, são gratuitos em algum dia da semana. A Pinacoteca no sábado, o MASP acho que na terça ou na quinta-feira. É um ponto de informação dos mais importantes. Qualquer tipo de museu, porque é difícil ter alguém que chegou no museu por acaso. Então, você sempre vai encontrar algo que te faça brilhar os olhos. Um artista. Descobrir um artista no MASP. Vai lá na internet e começa a procurar. Uhum. Hoje em dia, tem muita facilidade, né? A gente não precisa nem entrar nesse mérito, né? Como é que você tem fonte de informação principalmente no YouTube, no Pinterest. E agora, se você quer uma informação técnica bem baratinha, Doméstica. Perfeito. Eu sou um professor da Doméstica. Uhum. E o meu curso está lá. R$ 40, R$ 50. Um curso que você aprende toda a base da pintura. Porque o modelo de negócio da Doméstica é vender muito e barato. Então, você vende curso para o mundo todo, o artista ganha pouquinho para cada curso, então você também não tem que entrar num sistema desse querendo ganhar dinheiro. Você vai pulverizar o teu trabalho. Muita gente vai te conhecer. Depois você pode fazer suas lives, você pode dar o seu curso online. Então, hoje em dia você tem acesso a cursos muito baratos, né, pelo que oferecem. Estou vendendo meu peixe aqui, mas eu acredito que o curso que eu ofereci na Doméstica é um curso que foi pensado durante meses, foi produzido com a melhor qualidade por profissionais os melhores possíveis, desde iluminação, produção, edição. Eu tinha até maquiador. Então foi muito legal. É um curso que você entra lá, chama-se A Luz como Personagem, o meu curso. É como trabalhar
a arte da paisagem, que é a minha arte, né, da paisagem a óleo, usando a luz como personagem. E eu acho que, como meu curso, tem muita opção, né, hoje em dia. Isso. Eu acho que só não começa na arte tradicional quem tem algum tipo de bloqueio que a gente, não sei, não consegue explicar, porque o acesso está aí e um pouquinho de boa vontade e perseverança, nossa, você vai embora. Deixa eu complementar a pergunta. Precisa de material importado? Não, de jeito nenhum. Tem um artista que é muito amigo meu e ele tem feito umas postagens super bacanas, que é o Dom Rodrigues. Ele é muito bom. O Dom Rodrigues é um cara que começou com a tatuagem, aí ele conheceu a gente aqui no estúdio, fez alguns cursos, mas ele já era um grande artista, né? Ele fez o curso com o Marcos Cláudio, fez o meu, e ele já tinha um estúdio de tatuagem, e ele já tinha esse pensamento de ensinar. Acho que foi uma das primeiras escolas de tatuagem de São Paulo, né? Pensando em quem queria aprender tatuagem. E depois ele ampliou a área de atuação, virou um professor muito bom de qualquer tipo de técnica. Ele dá aula de aquarela, de desenho básico, de guache, e ele tem não sei se é no Dom Rodrigues ou não, é no lado B, que é o Instagram dele, que ele agora dá dicas de como fazer estudos com os materiais mais acessíveis, básicos. mais básicos. Isso, ele estava usando legal. guache escolar, eu fiquei impressionada, sabe? Então Agora, tem uma pegadinha ali, né? Ele é um artista do maior gabarito técnico. E a gente acaba brincando entre nós artistas. Um profissional consegue fazer uma arte convincente com material amador, estudante. O estudante, ele sente muita dificuldade. Então, conforme você vai aprendendo e vai conhecendo mais e querendo mais resultado, lógico que a qualidade do material vai influenciar no resultado final, principalmente para trabalhos que almejam ter qualidade profissional. Então, a gente também não pode dizer que um artista que vive da arte, né? Você pega, por exemplo, um desenhista, vou falar no Drill Struzan, que a gente recebeu uma notícia triste há pouco tempo, fiquei sabendo que ele está com mal de Alzheimer, né? E não está desenhando mais. Pô, um dos grandes heróis, ele é tipo Andrew Loomis, ele é tipo Norman Rockwell para mim. Para todo mundo que trabalhou com desenho, o Drill Struzan, para quem não conhece, fez as capas dos filmes do Harry Potter, do Star Wars, Indiana Jones, e ele, pô, um cara que, né, não tem o que dizer a respeito. Exato. Só que ele não, você vê o trabalho, ele não vai trabalhar com material estudante, porque o nível de acabamento, de expectativa de um cliente dele já é um nível que é o mais alto possível, mas as coisas vêm passo a passo. A conquista dos melhores materiais, eu chamo de conquista, ela vem com o tempo, ela vai amadurecendo, o seu trabalho vai pedindo e você vai conquistando e tendo, eu lembro, né, quando eu vendia um quadro, eu ia direto para a loja de materiais e conseguia comprar aquele alizarim da Grumbacher, que eu namorei anos para poder comprar. Então, poxa, a gente tem que valorizar as nossas conquistas. E as conquistas vêm, mas não é um quesito que proíbe a pessoa que está começando a fazer arte. Trabalhe com materiais estudantes, acessíveis dentro das suas possibilidades. Perfeito. E aí, deixa eu complementar, galera. Depois que vocês comprarem o material, tem que usar. Material desperdiçado não é o que fez arte ruim, é o que você não usou e foi jogado fora. Então pega e usa esse material. Se vocês fizerem investimento, pode comprar o material de estudante no início. Começa a produzir, as primeiras artes vão ficar ruins, faz parte do processo, é assim que a gente aprende. Então a gente vai usando isso e vai melhorando. O ideal é não jogar fora. Então bora produzir, bora pintar. Certo? Esse comentário é pra você mesma, né, dona Sula?
Eu tô pintando. Eu preciso parar de comprar tinta. É esse o problema. É, patricinha da mídia. Compra várias coisas cara. É meu hobby. Eu posso, tá? Hum. Mas conta, tem Eu mais também pergunta aí pra tinha gente? isso. Eu tinha isso quando eu comprava ou ganhava um estojo, né? Daqueles que você fala, ai meu Deus, não vou nem usar. Não, pelo amor de Deus, usa! Usa, exato, usa. Eu estou usando tudo hoje em dia, então é isso. Não podem me culpar. Amém. Posso passar a próxima? Pode, manda. Boa noite. Vocês acham que a arte tradicional está com os dias contados com o crescimento da arte digital e da inteligência artificial? O mercado ainda tem espaço para o tradicional? Olha, é uma pergunta muito inteligente, né? Eu diria. Eu respondo o seguinte: o que você vai pendurar na tua parede? Você vai pendurar uma arte feita por uma IA? Você vai colocar um, um pôster feito pela arte digital? Ok, pode ser. Ou você vai pendurar um desenho? Então, são coisas que a tua vivência e o teu conhecimento sobre cultura é que vai nortear suas escolhas. Você pode pendurar um trabalho feito à mão, você pode pendurar um artesanato, você pode pintar sua parede, você mesma fazer sua arte, pintar sua parede, criar um mural, ou você pode pendurar uma TV de plasma e ficar assistindo o jogo do Brasileirão, né? Então, cada um com a sua experiência de cultura vai saber o que pendura. Amanhã eu estou indo para uma exposição individual, a minha exposição individual, que vai acontecer na Galeria Um Lugar ao Sol, em Curitiba. Eu já fiz muitas exposições individuais, que eu acho que para o currículo do artista é importante você passar pelo crivo do público, de ele chegar a cheirar a sua tela. Os cheiradores de tela. Eu sou um cheirador de tela, né, nos museus. Sempre que tem museu que apita comigo. Porque artista em museu. Você não. Ei, volta aqui. Mas eu queria pegar. Então, para quem nunca entrou no museu, faça isso essa semana. Veja quando que o MASP é gratuito, veja quando a Pinacoteca de São Paulo é gratuita. Vá passar um dia vendo os nossos artistas. Vocês vão perceber que existe uma conexão entre a pincelada do Pedro Américo naquele quadro de Independência ou Morte que está no Museu do Ipiranga, e você olha uma pincelada que ele deu ali no cavalo, na luz do cavalo, e você pensa, cara, o Pedro Américo estava aqui, ele estava nessa pincelada, eu tô em conexão com ele. Então, acessar a arte tradicional é acessar a história da cultura, a história da arte mundial. Então, voltando, eu estou indo para a minha individual amanhã, eu passei 3 meses produzindo quadros, são 23 quadros que eu entreguei para a galeria. Amanhã é o vernissage, sempre dá um frio na barriga, é como a estreia de uma peça teatral, né, ou de um musical, a gente nunca sabe o que vai acontecer. O que eu posso dizer para você? Eu mandei os quadros semana passada, eles foram para a molduraria e foram para a parede da galeria. Anteontem foi para a parede da galeria. A galeria tem uma lista de clientes, eles mandam para alguns clientes já um catálogo virtual. E a exposição abre amanhã. Tudo bom? Troca completa, por favor. Não, Opa, mentira. pera aí. Troca de gás. Pronto. Desculpa. A exposição ela abre amanhã com quase metade das obras vendidas, Sula. Nossa, que fantástico! Parabéns! Sim. E boa sorte Então, na abertura amanhã. É tudo que o artista quer, né? Ele quer ver a arte dele valorizada. E então eu ouço isso há mais de 20 anos. Será que o desenho morreu? Será que a pintura morreu? Será que a arte tradicional morreu? Será que o artista digital morreu por causa da IA? Eu acho que se você fizer a coisa bem feita e se capacitar naquilo que você escolheu fazer, dentro da arte,
não tem arte obsoleta. Eu acredito nisso. Não existe a arte obsoleta, porque a arte ela não é evolutiva, ela é acumulativa. Então, uma pessoa que faz arte hoje, ela não Perfeito. está melhor do que Velázquez, ela não está melhor do que Rembrandt, ela não está melhor que Sargent. Isso aí foi acumulando. Então, eu digo que não. Eu digo que a arte tradicional e o handmade está mais vivo do que nunca. A IA está fazendo esse serviço para a gente. Ela mesma está valorizando os artistas tradicionais, os artistas digitais que fazem a coisa acontecer. Perfeito. Nem sei se eu tenho nada para complementar, porque eu acho que é bem isso, sabe? O que eu vejo é que quanto mais massificado, quanto mais produtificado ficar a arte digital, mais o pessoal vai correr pro tradicional, né? Então, eu acho que vai dar um gás, eu espero que dê um gás no mercado tradicional, sabe? Do mesmo jeito que saiu a cafeteria do McDonald's e o que tá bombando são as cafeterias artesanais, que você vê a pessoa fazendo café um por um, bonito, sabe? E é lá que as pessoas querem tomar café. Então, acho que a comparação é por aí. Uhum, exato. Perfeito. Lau, tem mais Ah, pergunta? Manda. sim, bastante. Tem uma pergunta que é mais específica sobre a pessoa e algumas que são um pouquinho mais generalizadas, assim, qual que vocês preferem pegar primeiro? Pode pegar da pessoa primeiro, vamos lá. Ah, boa noite, Sula. Vocês poderiam me dar algumas dicas de como conseguir freelances de ilustração? Eu faço ilustração infantil com aquarela tradicional há mais de 4 anos. Sei que minhas artes são bonitas, tenho um portfólio conciso. Já mandei para algumas editoras desse nicho, além de estar sempre acompanhando propostas de projeto. Mas mesmo assim, não consigo oportunidade. Olha só, eu acho que para a gente conseguir oportunidade como ilustração, precisa estar conectado. Hoje em dia, precisa estar no LinkedIn. As pessoas têm batido muito na tecla da coisa do LinkedIn, que é lá que as pessoas têm procurado profissionais. Tem que estar com mídia social atualizada e não pode ter vergonha de mandar e-mail. Você conhecer um agente, conhecer uma editora, vai lá, oferece seu trabalho. Atualizou o portfólio, manda e-mail para essa galera toda de novo. É um trabalho de Uhum. formiguinha, é um trabalho de anos conseguir uma carteira de clientes, sabe? Mas a partir do momento que você se estabeleceu, o pessoal começa a te recomendar e aí começa a facilitar um pouco. Mas até lá, precisa bater em todas as portas, sabe? Como é que é para você, Ale, esse aspecto? Eu acho que tem uma composição com algumas variáveis, né? Então, vamos partir do pressuposto que o trabalho que ela faz é um trabalho convincente já, daquilo que ela quer fazer e apresentar. É, eu, eu ficaria antenado com aqueles que são as referências Uhum. do mercado. Então, conheça e, se possível, se apresente a essas pessoas. Muitas delas não mordem, a maioria. E muitas delas, os maiores profissionais, por incrível que pareça, são os mais generosos. São aqueles que já passaram, já estão num patamar que não tem mais tanta vaidade, já conquistaram seu espaço. Então, procure mandar uma mensagem para esses artistas e faça essa mesma pergunta para quem é do ramo e do nicho que você quer atingir. Por que será que você não está atingindo? Participe de bate-papos ou online ou presenciais, encontros, tem muitos encontros que são gratuitos com grandes ilustradores. Então, isso falando de eventos gratuitos. Agora, você pode também sempre continuar aprendendo, fazendo workshops, participando de workshops, porque quando você participa de um workshop de um artista profissional que é referência naquilo que você está almejando, você chega no artista por uma outra uma outra carta de apresentação, né? Você vai passar mais tempo com ele durante o curso, você vai poder ver ele em ação. Então, às vezes, a gente precisa realmente também investir na vivência, né, de um curso Exato. com um profissional desse nível. Perfeito. É o tal do networking, galera. Não tem como escapar disso. Então, vai se Uhum. apresentar, se faça visto. Como o Marco adora dizer, não pode ser timidinho, sabe? Nessa hora tem que botar a cara pra a tapa, não tem como, sabe?
Qual o nível para participar de um salão ou similar? Salões de arte. Eu, quando comecei a pintar na década de 90, ou você participava de um salão para se tornar conhecido, ou você participava de um leilão. Tinha muito leilão de arte, né? A apresentação do artista para o público era através de leilões. Hoje existe, mas são mais leilões de quadros de gente que já bateu a bota. Então, é melhor os salões, né? Uhum. Salão de arte parece uma coisa meio demodé, né? Parece uma coisa meio datada, mas a gente tem salões ou concursos. Hoje em dia você tem concursos internacionais, você tem concursos nacionais, você tem concursos municipais, você tem concursos que são só de amadores. Tem a categoria de amador, tem a categoria de profissional. Então, se você pesquisar, der um Google em salões de arte em São Paulo, já vai aparecer Salão de Piracicaba, Salão de Ribeirão Preto, Salão de Arceburgo. Eu recebi o catálogo do Salão de Arceburgo com a divulgação do salão que vai acontecer esse ano, e eles estão dando prêmio em dinheiro, primeiro ano que eles dão prêmio em dinheiro, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? Qual técnica que eles recebem, se é só papel, tem uns que são só de aquarela, tem outros que são só de pintura a óleo, e aí você vai, mas uma gugadinha você já saca o que tem aí. Agora, qual o nível? Aí que tá. Se você vai participar do ARC, que é o Salão de Arte Contemporânea de Nova York, provavelmente você vai concorrer com os maiores artistas americanos em atividade. Dificilmente você vai ser escolhido para esse salão. Mas se você for participar do salão, o salão da Associação Paulista de Belas Artes, que é uma associação de artistas que fica aqui no centro de São Paulo, ele é um salão considerado para amadores. Qualquer um. Eles nem têm pré-seleção. Então você vai ser aceita, você vai estar lá na parede do lado dos outros artistas. E aí você vai sacando, vai conhecendo as pessoas. Poxa, esse salão. E o de Limeira? Interior de São Paulo tem muito, né? Não sei fora, mas o interior de São Paulo tem muito salão, muito concurso. E aí você vai conhecendo as pessoas e elas vão te indicando, né? Ó, vai nesse aqui de Arceburgo, que é um salão mais tranquilo de entrar. E aí você também vai conquistando, né? Conquistando. E eu entrei, eu tinha alunos que tentaram entrar no salão de Piracicaba durante anos, que é um dos mais tradicionais, e não conseguiam, até um dia que conseguiram. Consegui entrar no salão de Piracicaba. E é isso, cada conquista tem que ser saboreada, né? Perfeito. É isso. Perfeito. Encontrar um para começar e ir tentando. Na nossa época, na minha época, né? Que hoje em dia, infelizmente, não tem mais. Tinha as revistas de ilustração digital, que elas funcionavam como essa galeria, tinha os anuários de arte. E entrar no anuário de arte desse sempre era uma comemoração, sabe? Era sempre muito legal. Então eu lembro da primeira vez que eu consegui entrar. Eu lembro quando eles pararam de ser publicados, que foi uma grande pena, sabe? Mas eu acho que era o salão do artista digital. A próxima pergunta complementa um pouco essa, que é para quem quer iniciar no mercado da arte tradicional, se entrar nas competições facilita a ter reconhecimento. Sim, acho que sim. Qualquer competição, qualquer salão, qualquer mostra coletiva vai fazer com que você apareça. Aparecer é bom, mas tem um viés, né? Você tem que estar aberto a críticas. Às vezes são críticas cabíveis, né? De pessoas que têm mais experiência e vão te colocar no lugar que talvez você não queira estar, que é um lugar de evolução. Você tem que estar evoluindo. E porque a gente tem já, né? Já, pelo menos quem tem pai e mãe, a gente já tem duas pessoas que vão te elogiar. Aí você vai mostrando seu trabalho para os amigos, para os colegas, para outros parentes. Aí você já ganha um ciclo maior de gente que te elogia, tem uns que vão te criticar. E aos poucos esse círculo tende a crescer. O Instagram hoje em dia ele pode fazer uma arte sua da noite para o dia, viralizar e chegar num patamar que você fala, pelo amor de Deus, eu não sou artista para tudo isso. Tem isso também, tem que segurar a bucha, né? Quando vem.
Então, eu sempre aprendi que o processo artístico ele é um tripé. É o artista, a arte e o observador, que pode virar seu cliente. Então, você precisa fazer a sua arte e mostrar a sua arte. Se você tem o hábito de desenhar todo dia, posta todo dia. Tem um cara que eu admiro muito, que é um artista contemporâneo, que é o Nicolas Uribe. Ele é muito bom. Ele é um craque. Ele já veio dar aula aqui no Plenário Studio, já foi convidado e veio 2 anos aqui dar aula. E ele é um craque tanto do processo técnico quanto da colocação do artista nas mídias sociais. Então ele cria umas coisas, uns jogos assim. Eu vou postar um trabalho por dia durante 2 anos. Nossa. E ele fez isso durante a pandemia. Ele trabalhou e postava um trabalho por dia. Então, para ele postar, ele prometeu primeiro que ele ia postar e depois ele teve que pintar um trabalho por dia. Aí ele tem as lives que ele vai lá e faz. É um grande artista, mas ele soube se colocar, né? Então, saber se colocar hoje em dia é tão importante quanto saber pintar e desenhar. Perfeito. Muito bom. Qual mídia tradicional é a mais tranquila para aprender para iniciantes? Lápis, grafite e papel. Uhum. É a porta de entrada. Mas você pode pegar, por exemplo, tem um cara chamado João Ruas. Ele era capista, né? E ele é um craque. Ele faz tudo que se possa imaginar, ele faz com grafite e papel. Então você pode chegar num patamar desse, né? Ou você pode escolher aquilo que eu falei no começo da live, carvão sobre papel jornal. Aí você pega, eu vou citar um artista brasileiro, né? Que é muito amigo meu, foi meu professor, o Marcos Cláudio. O Marcos Cláudio, o que esse cara faz com um pedaço de graveto queimado e papel jornal é de chorar. Então, tudo está na essência, no fundamento. O fundamento é que vai te dar o poder narrativo em qualquer situação. Né? Aí dizem, aquarela, você dá aquarela para criança. Eu, particularmente, acho que não estou no nível de encarar uma aquarela ainda. Eu estou há 30 anos pintando óleo, a minha hora ainda vai chegar na aquarela. Eu morro de medo de aquarela, então eu super entendo. O Sargent virou aquarelista também depois que ele já estava conhecido mundialmente, né? Ele é um aquarelista tardio, é diferente do Zorn. O Zorn ele se formou na aquarela, né? E então, bom, mídias, né? Artistas com suas mídias são muitos exemplos, né? Você tem, por exemplo, o grande que a gente chama de AC/DC aqui no Brasil, né? Antes de Cárcamo, depois de Cárcamo. Perfeito. Então, quem quer conhecer aquarela, por favor, dá uma pesquisada. Gonzalo Cárcamo. E aí você vê todos os artistas que ele formou depois, né? Ele formou um monte de gente que está voando na aquarela. E o óleo, falar o que do óleo? A história da arte é contada pelo óleo. 95% de tudo que está dentro dos museus é pintura a óleo. Óleo, exato. Então, você tem que ter um ótimo motivo para não pintar óleo. Perfeito, perfeito. Olha, gente, como alguém que é mais iniciante em arte tradicional, assim, ó, a aquarela é bem pouco burocrática. Ela é bem fácil de você pegar e usar. Mas ela é muito difícil de você ter um resultado consistente. A aquarela é um negócio que, para mim, parece instável. O óleo, ele é mais burocrático, ele faz mais bagunça, você tem mais trabalho limpando o pincel, tem solvente, mas ele é muito mais fácil de você sentar e pintar, sabe? A acrílica é meio que o meio do caminho disso, e o guache se a gente for fazer uma escalinha, né? Aquarela, guache, acrílica e óleo.
Isso. Mas nesse momento eu 100% recomendo tentar a pintura a óleo, é muito gostoso, tem um resultado muito bom. E se você for um pouquinho disciplinado, não faz muita bagunça, eu prometo. É verdade. Isso eu tenho que dizer. Existe um mito do óleo, né? Aquela coisa, demora para secar, cheira forte, eu não tenho onde guardar os meus estudos. Tudo isso cai por terra, né? Com um pouquinho de informação, você faz o seu óleo secar rápido, cheirar pouco e você acondiciona em placas, em estudos. Você hoje em dia você colocando um gesso acrílico num papel, você consegue fazer um estudo a No óleo. papel, Você consegue exato. fazer você consegue fazer estudo a óleo em sketchbook. Então conheça, pesquisa o Nicolas Uribe, ele passou por tudo isso e ele tem um canal que é o Our Painted Lives, que é no YouTube, que é maravilhoso. Entra lá e também vou divulgar o meu, posso? Claro, à vontade. Alexandre Heider, no canal do YouTube, muitas dessas historinhas que a gente só pincelou aqui sobre artistas da história, grandes nomes, os brasileiros, a escola brasileira de arte, que é muito poderosa, tem uma história magnífica por causa do bolsinho do imperador Dom Pedro II, que mandava os artistas estudarem lá fora. Então, os nossos museus têm arte de muita qualidade, muito nível, compatível com os museus de fora. Perfeito. Alexandre Heider no YouTube tem um monte de vídeos que eu falo, eu conto esses causos aí. Isso. Segue ele no Instagram também, galera. Ale Heider. É nóis. Tá o nominho, tá na tela. A gente já vai botar o link no chat também. Que mais? Hum, Grande orientadora Sula, voz do além e sábio convidado. As artes em tela possuem um retorno? O material que se encontra no mercado com marcas populares vale a pena? Eu comecei a pintar, eu contava as moedas para comprar suporte para pintura, né? Então, o meu professor ele me indicou o Duratex, pranchinhas de Duratex, de madeira, né? Então, você pode ir numa marcenaria e pedir para pessoa, para o marceneiro, você tem sobra de Duratex aí? Vai na Leroy Merlin, vocês têm sobra de madeira, pode ser compensado também, pode ser MDF, qualquer coisa. Começa com sobra. E compra, a única coisa que vai ter que comprar, um potinho de gesso acrílico. Isso. Tudo que você fizer por cima do gesso acrílico vai funcionar, tá? O gesso acrílico é aquela coisa que nós vamos ainda vai passar os dinossauros, vai passar os humanos, vai vir mais alguma coisa depois, o gesso acrílico vai estar aí. Então, qualquer coisa que você passar, pega uma folha de sulfite, passa gesso acrílico, você pode pintar por cima, tá? Perfeito. E aí você começa a entrar nos suportes que são propriamente feitos para a pintura. Você vai numa casa do artista, casa do restaurador, nessas lojas, e aí você vai ter a tela standard, que é aquele tecido de algodão esticado, grampeado. Eles também têm um primer. Mesmo assim, joga o gesso acrílico por cima e vai pintar. E ali tem uma infinidade de opções para você fazer o seu trabalho. Hoje em dia tem papel telado, né? Papel com gesso, tem o gesso board, tem os trabalhos, tem os suportes do nosso amigo o Flávio do Plein Air Do Brasil. plein air, sim. Não é o Plein Air Studio, Plein Air Brasil. Ele faz a coisa aqui na Vila Formosa, entrega em qualquer lugar do Brasil, custo-benefício, o acabamento super legal, bacana. Então, tem muita coisa de custo-benefício que vocês podem usar aí, tá? Perfeito. Perder um pouco de preconceito com o material brasileiro. Então, sabe, tinta da Corfix. Eu não usei Acrylex ainda, mas da Corfix eu posso garantir, sabe? Então, e outra coisa, eu fiz uma coisa, eu não sei nem se eu devia, né? Vou confessar aqui. Eu comprei um rolo de tela preparada no Mercado Livre, que foi super barato. Eu corto os pedaços e pinto no rolo de tela preparada. Tá funcionando super bem, super barato. Então, para fazer estudo, tá ótimo, sabe? Então, fica a recomendação aí também. Tem uns rolos gigantescos. Eu só não costumo usar gato preto, a tinta gato preto, né? Sabe por quê, né? Não.
Dizem que dá azar. Ah, justo. Não, mas é isso. Então, alternativa tem, galera. Não precisa ser caro. A gente tem esse conforto de, mas o celular já tá pago. Mas vale a pena dar uma investida. E o fato de você dar uma investida vai fazer você tratar aquele material com carinho. Então, vamos experimentar, vamos fazer arte, vamos fazer arte. Acho que essa é a mensagem. Nós. O que mais? Como vocês fazem o planejamento para a arte final na peça? Decidir as cores, thumbnail, etc. Tenho dificuldade. Hum. Essa pergunta é grande, essa pergunta é bem grande. Quer começar você? Porque aí tanto faz, né? Da arte digital tradicional. Gente, olha só. Se vocês foram no canal agora e vocês passarem pelo. A gente tem alguns processos de ilustrações completos. No meu canal tem o canal do processo de ilustração da Pérola, em que eu fiz os thumbnails, fiz o thumbnail de cor, fiz o sketch, fiz a pintura final. Então, o processo no tradicional é muito parecido, só que em vez de você estar fazendo no digital, você está fazendo no tradicional. No tradicional, tem uma etapa a mais daquele processo que eu mostrei para vocês, que é a escolha da paleta. E você vai fazer isso quando você estiver fazendo os thumbnails de cor. Você vai testar quais pigmentos que você vai usar. Então é importante não pular a etapa do thumbnail de cor para você poder fazer esse planejamento. E aí é só executar. Mas eu acho que o processo é bem parecido com esse que já tem no canal, sabe? Então é muito. Não vai confiando. Era o que a gente estava falando no início, né? As facilidades do digital faz a gente confiar que a gente vai conseguir resolver tudo de uma vez só. E Hum. não é isso. Faz o planejamento antes. Planeja qual vai ser a camada, qual vai ser a ordem das cores, qual vai ser o que vai estar em qual lugar, que vai ajudar demais na hora de executar essa peça. O Ale quer falar alguma coisa? Eu posso Quer passar a completar? próxima. Eu acho assim, você pode fazer pequenos processos de exercício antes de ir para a arte final, né? Por exemplo, coisas básicas. Eu gosto de pegar uma tela e separar em pequenos quadrados de thumbnails mesmo, espaços bem pequenos para síntese, e muitas vezes eu escolho um conceito. Vamos supor, eu vou trabalhar aqui só com complementares, duas cores, laranja e azul, vermelho e verde, e amarelo e violeta. E faz 3 estudos de cada conceito. Daquilo já vem novas ideias que às vezes você nem pensou. Já vão começar a surgir novas ideias. Então, qualquer tipo de conceito vale a pena para você começar um processo para depois desembocar na arte final. Que ela, quando você, se você faz os estudos antes, você vai para a tela final, para o trabalho final, é quase como passar limpo. Você já está passando a limpo uma coisa que deu certo e descartando os erros. Por isso que você ganha tempo fazendo thumbnail, você não perde tempo. É isso. Obrigado. Anotem isso no caderninho de vocês. Acho que vocês já responderam um pouquinho sobre isso, mas é viável vender arte tradicional no exterior? Existe mercado para alguém que não é tão conhecido sobreviva? Hum. Eu tenho essa pergunta dentro de mim desde que eu era moleque, que eu comecei a pintar. A gente sempre pensa, né? Será que um dia eu vou fazer sucesso lá fora? Será que um dia eu vou vender em dólar? Será que um dia pessoas que não falam minha língua vão se emocionar com o meu trabalho? E até hoje, isso, isso permanece na minha cabeça, né? Acho que primeira coisa, você quer fazer sucesso fora? Vai para fora. O mercado de artes ele é bairrista. Você pode contar também aqui no mercado brasileiro de artes, ele é muito nichado. Os artistas que fazem sucesso em Porto Alegre não são os mesmos que fazem sucesso em São Paulo. Os artistas do Nordeste fazem sucesso naquele meio. Por quê? O investidor de arte ele quer ter uma certa segurança de que aquele cara que ele comprou um trabalho ou para investir, ou porque ele gostou, ele quer poder acompanhar esse artista
a trajetória dele. Então, quanto mais próximo esse artista tiver do ambiente que ele escolheu, a galeria dos Jardins aqui em São Paulo, tem uma galeria nos Jardins, o cara vai lá comprar um quadro na galeria, e aí, sempre que ele quiser, ele vai voltar naquela galeria para ver se ele encontra novamente aquele artista que ele investiu. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Até o dia que eu falei, vou pagar para ver. Vou pagar para ver. Então, eu fiz uma viagem para fora. Nessa viagem, eu fiz o contato com um instituto cultural, tinha uma galeria, e aí eu consegui me vender através do Instagram, mostrei meus trabalhos, e o cara falou, tá bom, vamos fazer, quer fazer uma exposição aqui? Vamos fazer. E aí eu marquei uma exposição para depois de 2 anos, por causa da sequência de artistas. Então, eu tive tempo para produzir, e então não tinha desculpa, né? A data chegou, eu embarquei com 70 quadros para a Áustria, fui fazer uma exposição. Eu conto essa história no meu canal do YouTube. Sim. Todos os perrengues, as sensações de insegurança que dá. Mas tudo bem, eu consegui, eu fiz acontecer. Então, qualquer coisa que você queira, faça acontecer. Não importa o tempo que vai levar, o que vai lhe custar. Se você acredita numa coisa, vai atrás, uma hora vai dar certo. Expor lá fora e vender fora é a mesma coisa, tá? Só é outra língua. Perfeito. Eu acho que existe muito a ideia, quase um mito, que é só você postar no Instagram que a magia vai acontecer, que as coisas vão desenrolar. E não é assim. A gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa fazer os contatos, a gente precisa se apresentar, a gente precisa falar com os professores, a gente precisa falar com o pessoal que no meu caso, né, com os donos de estúdio, precisa falar com os recrutadores, então precisa falar com os galeristas, precisa falar com as pessoas que têm interesse em comprar esse tipo de coisa. Não é só postar no Instagram e esperar acontecer. E isso vale para nossa área também, viu, galera? Então, tem que insistir, tem que marcar presença, você tem que aparecer. E aparecer não é só postar no Instagram e esperar acontecer, sabe? Não é isso. Concordo plenamente. Perfeito. O que mais, Lau? É uma pergunta mais específica da pessoa também. Manda. Estou com 39 anos e com planos de mudar de carreira. A essa altura do campeonato, ainda é possível encontrar espaço no mercado de arte? Já produzo pintura tradicional há alguns anos, participei de alguns salões, porém nunca me arrisquei ou me achei pronto como artista. Devo me aposentar primeiro para arriscar? 39, pô. Que eu vou dizer, né? 39. A Tomi Otaki começou a pintar com 54, eu acho. Tomi Otaki. Hoje em dia tem um instituto com o nome dela aqui na Pedroso de Moraes. Tem um prédio com o nome Tomi Otaki. Caraca. Começou com 54. Não tem. Eu formei artistas que chegaram com 20, com 30, com 40, com 80. Então, o que eu digo é assim: tá com vontade, vai fazer, faz o máximo que você conseguir. Isso é muito importante. Faça o máximo. Ainda vai ser pouco. Faz 1, 2, 10, 1000. E tudo que você faz muito, você vai fazer bem feito. E você fazendo bem feito, não importa a tua idade, vai chegar naquela pessoa que vai se emocionar com o seu trabalho. Agora, a pergunta sobre se aposentar, essa é mais complexa, porque realmente o mercado artístico ele pede um certo desapego em relação ao resultado financeiro durante um certo tempo, tá? Eu vou contar a história de um artista, não sei se ele está assistindo a gente, é um colega nosso também, que é o Marcelo Rochat. O Marcelo Rochat, ele é professor também da Doméstica. Ele era TI, ele trabalhou em TI a vida inteira. Quando bateu 40 e poucos anos, ele falou, eu vou mudar de profissão, eu vou ser artista, vou ser pintor. Aí ele pensou, primeiro preciso aprender, né? Aí ele caiu aqui no Plenaire Studio. Ele foi aluno do Plenaire Studio durante 3 anos. E nesses 3 anos, o lado TI dele fez ele montar um planejamento
de recursos que ele deveria reservar para o aprendizado, tempo de aprendizado, os recursos que ele ia ter durante o início de carreira e quanto que ele poderia dispor nesse tempo de transição de profissão. Ele foi estudar em Nova York, depois do Plenário Studio, a gente praticamente mandou ele para Nova York, ele foi estudar na Students League de Nova York, e ele ficou 1 ano na Students League e deu a pandemia, e ele pensou assim, eu preciso me manter de alguma maneira. O que ele decidiu fazer? Pet Portrait. Perfeito. Começou a vender Pet Portrait. E depois ele voltou para o Brasil, só que o Instagram dele, o algoritmo do Instagram dele permaneceu nos Estados Unidos. E ele continuou, lógico, fez outros cursos, evoluiu, mas continuou com o Pet Portrait. Hoje em dia, ele é um cara que ele tem lá seus, sei lá, eu acho, 120 mil seguidores no Instagram. 99% do que ele pinta vai para fora, principalmente Estados Unidos. Ele está morando no Brasil e ele tem agora um curso online, o da Domestic tem o curso pessoal dele. E vou dizer uma coisa para vocês. Ele veio aqui semana passada. Ele falou, Ale, eu estou abrindo calendário de encomenda agora. A próxima encomenda eu estou abrindo para outubro. Antes disso, está fechado. Está fechado. A minha agenda está fechada. Muito bom. Tudo vai para fora, tudo ele vende em dólar. Então, ele é um exemplo da pessoa que quis mudar de carreira e se planejou para isso. Perfeito. Acho que não precisa fazer TI para seguir esse caminho, só um pouco de planejamento. Exato, ser organizado, né? E assim, deixa eu complementar. Eu acho que essa sensação de será que eu sou artista más notícias, você vai se perguntar isso pro resto da vida. A gente sempre se sente devendo, a gente sempre se sente menos do que os nossos colegas, do que os nossos pares. Tem um artista digital chamado Dave Raposa, que ele falou uma frase uma vez que ficou muito comigo. Ele falou que a arte é igual você tentar se dar um susto no espelho. Você nunca vai conseguir olhar pro espelho e tomar um susto que você se deu. Você sempre sabe o que você está fazendo. Então a arte dos outros causa na gente um impacto que não tem como a gente causar na gente mesmo. E não é por causa da falta desse impacto que a gente é menos artista. Então a gente precisa ter esse ponto de vista, a gente precisa ter essa consciência que a sensação que a gente tem com o nosso trabalho sempre vai ser diferente com a sensação que a gente tem com o trabalho dos outros. E isso não diminui os nossos feitos. Certo? Nós. Não. O que mais? Quais os mercados da área tradicional são mais fáceis para iniciantes conseguirem oportunidades? Pois é, né? Essa é a questão. Eu estou tanto tempo fazendo a mesma coisa e passando por diversos momentos que eu fico me fazendo, às vezes, esse exercício, né? Como seria a minha entrada no mercado hoje em dia, se eu tivesse meus 18, 19 anos e gostasse de desenho, de pintura, por onde que eu ia começar? E aí eu percebo que a mídia social ela é a verdadeira porta de entrada, né? É onde você começa. Imagina, você abre teu Instagram, posta um desenho, e depois de 2 horas você tem 3 seguidores. Aí depois, no dia seguinte, você posta outro desenho, aí você tem 10 pessoas te olhando. E depois você tem 100. E aí você pensou, opa, tem alguém gostando do que eu faço. Esse acho que é o ponto de partida, né? Não deixa de ser um termômetro. Para o bem ou para o mal, isso acaba pautando o que a gente decide fazer. A gente tenta se blindar um pouco, mas aquela coisa do like é um veneno dos diabos, né? Putz, meu. Então, eu acho que é uma porta de entrada. E a outra não perca de vista o mostrar
o seu trabalho para alguém assim fisicamente, né? No digital eu não sei como seria, mas no tradicional pega um trabalho que você gostou, vai na molduraria, põe uma moldurinha legal, bacana e começa a mostrar esse trabalho. Vai, sai na área social do seu prédio, para aquela senhora que vai na feira todo dia, mostra para ela, olha o que eu faço. Mais ou menos isso, né? Que é o que eu fazia, década de 90, colocava umas telas debaixo do braço, ia lá no guia lá de galerias, tem uma galeria na rua Estados Unidos, eu vou lá. Aí chegava E lá e o mostra cara, pros outros. não, a gente não vê trabalhos assim, você precisa agendar. Eu cheguei a ouvir de galerista que galeria ela não recebia artista, ela ia atrás do artista. Então, o galerista falou para mim, se a galeria não foi te procurar ainda, porque não chegou a sua hora. Ui! É. Exato! Desculpa, né? Desculpa. E praticamente na mesma semana eu fui numa outra galeria que me recebeu bem e ficou com 2 trabalhos meus para fazer um teste. É isso. Perfeito. Você vai trombar com pessoas de boa vontade. Perfeito. É isso, galera. Tem que sair de casa. É isso. Basicamente é isso. Vai falar com os outros. No caso digital, vai mandar aquele e-mail, vai fazer aquele contato. Vai atrás dos recruiters se você quer trabalhar no estúdio. É isso. O que mais? O mercado tem preferência de mídia usada? Vejo muita arte, acho que muito artista vendendo que usa mídia molhada, mas pouca com mídia seca. Uhum. Tem preconceito. O mercado de artes tem preconceito com arte sobre papel, por causa da permanência, Tá. a resistência à luz. Aquarela, por exemplo, as aquarelas do Sargent ficam guardadas no Metropolitan, numa sala fechada, eles abrem uma vez por ano, expõem durante alguns dias, depois fecham. Então tem essa coisa da permanência. O papel ele é mais atacado por bolor, por fungos do que a tela. E também tem a questão dos trabalhos de grande formato. Galerias gostam de trabalhar com quadros grandes, e quadros grandes exigem a mídia molhada, né? Ou acrílica ou óleo. E como o meu professor dizia assim, a pessoa compra um quadro de dia para combinar com o sofá da sala. Quantos anos ela vai ter o sofá? Qual é a garantia do sofá? 5 anos? 10 anos? Eu te dou uma garantia de 500 anos na minha arte. Muito bom. Muito bom. Então Muito é bom. isso, você tem que fazer a tua arte imaginando que ela vai durar 500 anos. Perfeito. Não sabia que existia esse preconceito, bom saber. Ai, meu Deus, eu pintando aqui desse tamaninho assim, ó. Eu preciso começar a pintar maior. É uma arrebentação que a gente tem que passar, sabe? Porque a dinâmica de trabalho é outra. Você vai botar uma tela grande no teu cavalete, você vai pensar quanto você gastou naquela tela, ela tá tão branquinha, tá tão bonita, branquinha. Ai, meu Deus do céu, o que vai sair disso? E aí você começa, vai gastar tela, vai gastar mais tinta. Sabe, eu costumo brincar, sabe quem gosta de tela grande? Fabricante de tinta. Justíssimo. Justíssimo, porque cumprir aquilo tudo vai dar trabalho, tá? Muito bom. Mas eu tenho que começar a trabalhar maior mesmo, meu Deus do céu. Pelo menos um A3zinho, pelo menos. Vamos ver. Mas bom saber do lance do papel, eu não sabia. O que mais? Grande orientadora Sula. Tá, acho que é uma pergunta repetida. Boa noite, vocês têm dicas para artistas digitais que querem começar no tradicional? Me sinto perdido, como se tivesse esquecido como se desenha, sempre que pego no papel. Tem uma artista que eu sigo, ela é uma artista do meu coração, ela chama Carla Ortiz. A Carla Ortiz, ela trabalha no digital e também trabalha óleo. O trabalho dela é fantástico. E eu tava no THU, que é um evento que acontece lá fora, e eu perguntei pra Carla exatamente isso. Como é que faz pra... Você quer pintar óleo? Eu perguntei pra ela como é que eu faço pra começar. Ela olhou pra mim e falou assim, você quer pintar óleo? Então pinta. E foi a melhor feedback que eu podia ter recebido, sabe? Porque... Muito bom. Não é verdade? É isso. A gente começa a colocar um monte de barreira. Olha só, como pessoa que recentemente passou por esse processo, a gente tem
a gente se sente na obrigação de ter o mesmo resultado que você está tendo no digital ou no tradicional. Larga dessa ideia. Você está aprendendo uma mídia nova. Você sabe desenhar, mas você não sabe pintar ainda. Então larga dessa ideia, vamos aprender a pintar, sabe? Vai, volta a fazer os estudos, faz as pinturas de observação, faz os thumbnailzinhos, faz os color sketch, que vai te ajudar a sair desse início, sair dessa patinada do início. E vai lidar com muita ansiedade da dificuldade de começar. Então, sério, como pessoa que acabou de passar por esse processo, você quer começar a pintar óleo? Então vai lá e pinta. Aí, ó. Não tem acima e embaixo. Como se espalha gesso acrílico? Usei um rolinho para passar e a folha de papel ficou com textura demais. Pretendo pintar com acrílica. Eu aplico com uma trincha, né? Eu prefiro do que o rolinho. Dá para aplicar com rolo, dependendo do papel, né? Normalmente o papel mais indicado é o roller, que é um papel barato de comprar, ou papel Paraná, são papéis de uma gramatura um pouco maior. E uma trincha de pintura mesmo, né? De pintura de parede, molha no gesso acrílico e vai direto, tá? Não dilui, não precisa diluir, não, vai direto e faz pinceladas para Cruzado, diversas né? direções Isso. e deixa secar, né? Tem que deixar secar um bom tempo antes de começar a pintar. Tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre suportes, falo sobre todo tipo de suporte para pintura, de papel, de tela, com um bastidor, sem bastidor. Então, é um videozinho que eu sugiro assistir. Perfeito. Muito bom. Dá uma cutucada Hum, que esse assunto é grande. Que mais? existe algum solvente sem cheiro para limpar os pincéis? Sim, muitos hoje em dia são solventes sem cheiro, é uma preocupação que se tem. Existe uma fabricante de tinta que chama Jolies Jolies, que é uma fabricante aqui de São Paulo, são dois rapazes, são artistas, né? E eles estão num caminho super bacana, eles são generosos, eles são empreendedores, são jovens, tem um futuro muito legal pela frente. A fábrica fica em plena Praça da República, em São Paulo, eles aceitam visita, é Que muito massa! legal, muito legal. E então eles fabricam e a coisa é acessível, né? O custo-benefício é muito É bom, muito bom. né? Eu tenho um monte de tinta deles, eu adoro. Então, e esqueci o que era a pergunta mesmo. Solvente sem cheiro. Então, eles têm um solvente sem cheiro muito bom. A Jolies, acho que dos últimos que eu experimentei, é o melhor. Totalmente sem cheiro, porque Ah, que você tem legal. o Gamsol, você tem uns da Winsor & Newton, só que eles são caros, né? Isso. Eu costumo trabalhar com o EcoSolve, da Acrylex, é o que eu me adaptei bem. E agora, quem tem problema com solvente, pode usar só o óleo de linhaça. O óleo de linhaça ele não tem cheiro, ele limpa o pincel do mesmo jeito. Então, quem quiser começar a pintar e não quer ter contato nenhum com solvente, usa só óleo de linhaça, tanto para diluir a tinta quanto para limpar o pincel. E aí, se possível, depois vai para um solvente sem cheiro. Tá? Não quer Isso. dizer que ele não é tóxico. O solvente evapora, ele é volátil. É bom sempre trabalhar perto da janela, tem todo esse papo. Isso aí não mudou durante todos esses anos. Mas é chato, né? Você trabalhar com um negócio fedido ali na É. tua frente. Ale, deixa eu complementar essa pergunta. O que costuma dar problema na pintura a óleo é o solvente, né? A tinta em si, ela não tem cheiro ruim, né? É o solvente Não, que tem cheiro. não, a tinta não tem cheiro. A tinta óleo tem um cheiro até gostoso. É, quem pinta óleo já passou por essa experiência de repente, chega uma abelhinha, tem uma abelhinha pretinha, que ela não tem ferrão, que ela gosta do óleo de linhaça. Então, às vezes, estou pintando, chega a abelhinha, pousa na paleta ali. Então, se fosse uma coisa muito ruim, a abelha não vinha, não, tá? Agora, a preocupação de todos os pigmentos, né, são os metais pesados. Isso.
Só que isso tem sido trabalhado pela indústria ultimamente. Você tem os cadmiums free, que são cadmiums, tinta com poder de cobertura, que não tem cádmio, eles estão instituindo no mercado. E tem gente que fala, o metal pesado da tinta, tá ok, tem alguns branco, principalmente, branco de chumbo, isso praticamente não é fabricado mais. Só tintas muito caras, muito específicas é que tem esses metais pesados. Só que a toxicidade do pigmento, ela cai praticamente a zero quando ele é misturado com óleo. Então, se você compra o tubinho de tinta, é só você não fazer um sanduíche e trocar o requeijão por tinta, você não vai ter problema nenhum, tá? Lava as mãos sempre, tem um pouquinho de precaução em relação ao excesso, porque o grande vilão do pigmento é o pó. E antigamente os artistas manuseavam o pó, eles fabricavam as próprias tintas, então pegava o pó direto e fazia, amaciava com óleo. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Só quem é masoquista vai comprar, vende. Tem loja que vende o pigmento. Nos Estados Unidos, você pode comprar o pigmento do Rembrandt, que o Rembrandt usava. Você pode fazer isso aí. Tem uns malucos que fazem, que são historiadores, né? Mas não precisa, Perfeito, tá? não Então precisa. não tenham preocupação em relação à toxicidade, ela é muito baixa quando trabalhar direto do tubo. Perfeito, muito obrigada. Isso também era uma dúvida minha. Pronto, está resolvido. Tem mais uma pergunta aí pra gente? Não, Sula, já tá acabando e eu queria aproveitar os últimos minutos para você falar da sua entrevista na RBS, do Apoia-se e dos membros do YouTube, querida, que você não Perfeito. falou no início da live. É por isso que eu tenho lá, gente. É isso. Ale, quer falar considerações finais antes de eu fazer minha propaganda? Tá. Vou falar rapidinho aqui sobre às vezes me pedem, né? Qual é o conselho que você daria? A gente já deu vários conselhos aqui. O meu conselho, independente se você faz arte tradicional, faz arte digital, ou se você é uma IA, porque a IA também tem que aprender, espelhe-se nos mestres. Vai buscar informação em quem já fez. Não dá para inventar a roda, gente. Você pensa em fazer uma ilustração de um unicórnio em cima de um morro com fundo, não sei o que. Já fizeram. Alguém já fez. Então, pesquisa, amplie seu escopo de conhecimento. Visite museus, tá? Por exemplo, conheça novos mestres da pintura. Antônio Lopes Garcia, Richard Schmidt, Nelson Shanks, Lucian Freud, Nicolas Uribe. Conheça os velhos mestres, Velázquez, El Greco, Rubens, Caravaggio, Van Dyck, Vermeer, os retratistas do século XIX, Sargent, Zorn, Sorolla, Repin, Laszlo, Mucha, Ramon Casas, os orientalistas. Conheça essa gente que veio antes de vocês. Aí vocês vão ter mais repertório para fazer. Os paisagistas, eu vou defender a minha seara agora, né, dos pintores de paisagem. O Corot, Jean-Baptiste Camille Corot, o Compton, Sargent novamente, os artistas do Hudson River School, os americanos maravilhosos, Albert Biestad, Frederick Church, conheça esses caras. Escola russa, Shishkin, Levitan, esses caras fizeram coisas absurdas, estão nos maiores museus do mundo, só que também estão na internet. Pintores de animais, Messonnier, Rosa Bonheur, que está no Museu d'Orsay, Jacques-Louis David, o nosso Pedro Américo, o querido Pedro Américo, tanta gente boa, eles vieram e pavimentaram a estrada para a gente fazer o que a gente faz hoje em dia, independente do tipo de arte que a gente faça. Vamos beber na fonte de quem fez bem feito. Perfeito. Ale, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu tempo, foi um prazer te ter aqui. Sempre que você quiser voltar, será super bem-vindo. Então, muito obrigada mesmo. Galerinha, deixa eu falar com vocês agora. Apoia a gente no Apoia-se, se vocês curtem o que a gente faz aqui, o nosso trabalho de divulgação, o nosso trabalho de democratização da arte. Apoia a gente lá, também pode apoiar sendo membro no YouTube, são as mesmas recompensas, vê como fica mais fácil para vocês.
Ajuda demais, ajuda a gente a deixar o projeto vindo, paga os meus editores, paga a infraestrutura que a gente tem para fazer o espaço acontecer. Deixa eu só fazer um adendo rapidinho aqui. Essa semana, na segunda-feira, o pessoal da GZH, da Zero Hora, aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, me convidou para um debate sobre inteligência artificial, em que eu fui debater uma advogada, a Yasmine. E a gente teve uma conversa, essa conversa tá no YouTube, se vocês quiserem ver, sobre direitos autorais e inteligência artificial, quais eram os limites das coisas todas. Foi um papo muito legal. Quero agradecer a presença do pessoal que apareceu no chat para me dar apoio, porque foi um apoio muito importante. A galera tava em peso no chat, foi muito legal, então muito obrigada pelo apoio, galera. E se vocês quiserem assistir, a gente vai botar o link da live aí para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Foi uma oportunidade muito legal. E, nossa, eu tava muito nervosa, vocês não têm ideia, galera. Mas deu tudo certo. No final, o mediador estava do nosso lado, então acho que isso conta como uma vitória, sabe? Então, se vocês quiserem assistir, fica o link aí pra vocês. Certinho? Laura, ficou faltando alguma coisa? No chat. Obrigada. Não, acho que é isso. É isso? Então, gente. É isso. Beijão pra vocês. Até semana que vem. A gente volta, mesmo link, mesmo horário. É semana verdade, que vem. Sula. Tu esqueceu de falar que até o chat GPT estava do nosso lado. Até o chat GPT defendeu a gente, galera. Foi ótimo. Assista que vocês vão ver. Foi ótimo. Tá bom? Então, galera, a gente volta na semana que vem. Beijão pra vocês. Até semana que vem. Tchauzinho. Tchau!